fome mais, inventei a dor. E como ela nos doeu, que solidão nos dá perdão. Bravo! Salve, Marcos! Tudo muito bom. bem, querido? Tudo bem? E viva Vinícius! Viva Vinícius! Pô, que alegria, que honra contar com um samba desse aí. Obrigado, querido. Com todas as características do Vinícius, né? Todas. Essa foi a última parceria que fizemos, não é? Em 73, não é? Inclusive, ela foi motivo de um adiamento da minha parceria com o Chico, porque em meados da década de 60, né, os amigos comuns diziam: vocês têm que compor juntos. Tá? E aí eu me lembrei desse tema, mostrei para o Chico, mas aí Vinícius soube da história e disse: esta ninguém tasca, é minha. Né? E isso foi em meados da década de 60 e alguns anos depois é que ele faria a letra na Dora Maar. Depois disso, quando ele se mandou, eu musiquei alguns poemas dele, né? Mas essa foi a última com um poetinha ainda aqui com a gente. A última que viram juntos, né? Então, essa nossa conversa aqui, né? Então, que estamos abrindo com essa música, ela é por causa da peça que eu e Marcos fizemos, né? Sobre o Vinícius. Pois é, né? E que é Com Amor, Vinícius. É como se fosse uma dedicatória do Vinícius para a gente. Tá aqui, né? E ela é motivada um pouco porque a gente quer buscar a experiência do Vinícius, sobretudo nos anos 60, nos anos 70, né? Período da ditadura militar, né? Porque a gente acha que a gente está vivendo tempos parecidos, digamos assim, né? Bem parecidos, infelizmente, né? Aí a primeira pergunta que eu queria fazer para você, assim, como é que você sente a obra do Vinícius hoje, né? Quer dizer, que ela tem para nos dizer ainda, né? A obra do Vinícius. Você que conviveu tanto com ele, né? Não, o Vinícius era uma pessoa assim muito amorosa, né? Com muita energia, né? Que apoiava assim valores novos, né? Que surgiram naquela época, né? Como eu mesmo, na primeira geração, logo depois da Bossa Nova, né? Junto com Edu Lobo, Marcos Valle, Dori, né? E, enfim, mas era uma pessoa extraordinária, né? E para mim foi a pessoa mais importante na minha carreira artística. Eu acho que se não fosse Vinícius, eu nem teria feito música, né? Ele sempre me incentivou muito, né? Eu queria ser engenheiro, acabei me formando engenheiro, né? Mas acabei seguindo as palavras proféticas dele, ficando na música, né? Eu conheci Vinícius quando eu tinha uns 15, 16 anos, lá, ele era muito amigo de minha mãe, a Dália Antonina, né? Artista plástica, né? E lá em casa eu toquei para ele aquela valsa Eurídice, né? Com aquela energia, a garra do menino de 16 anos, né?
um piano de cauda, até ele dizia para minha mãe: Dália, você podia ter que fazer música, não deixa ele fazer engenharia, não, isso não tem nada a ver, né? Realmente, né? E aí, alguns anos depois, que foi em 64, 65, fizemos a primeira canção, Sem Mais Adeus. Né? Vinícius foi realmente importantíssimo na minha vida, né? Enfim, eu acho que não sei o que seria o mundo hoje se ele tivesse ainda aqui com a gente, né? Acho que seria muito melhor, sem dúvida, né? Com aquela mensagem de amor, de tolerância, não é? Uma poesia dele, a música dele, não é? Enfim, muita Agora, França, saudade de França, Vinícius. você falou do Eurídice, né? Sim, A gente já conversou com o Dori Caymmi e o Dori falou do Canção do Amor Demais, do disco Canção do Amor Demais. Falamos com a Joyce sim. e a Joyce falou da felicidade dele Aham, com o Tom, né? E você fala da Eurídice. é. É, como é que E você... era do Orfeu, né? Orfeu da Conceição. É o tema instrumental, né, do Orfeu. Exatamente. Ele fez instrumental. Depois ele fez uma letra mais para frente, né, que acho que foi gravado eventualmente por alguns cantores, né? Mas, assim, você despertou Era para abertura, né? Era junto com aquela abertura que o Tom fez. Por aí vai e desemboca no Eurídice, né? mas quem te desencaminhou foi o Vinícius, né? Completamente, Por quê? completamente. Ele é o Você... responsável direto, né? Se não fosse Vinícius, não sei lá, talvez eu gostava muito já de música, né? Mas eu ficava muito em dúvida, será que vai dar para viver de música, né? Eu queria ter uma carreira estável, né? Me formei engenheiro mecânico, tal, imagina, não entendo nada de máquina, né? E mas aí não sei o que aconteceria, né? Provavelmente eu iria para a música mesmo, né? Ia falar mais forte. Mas Vinícius foi determinante nisso, né? E, Francis, você chegou a dirigir alguns shows do Vinícius, né? Como é que era Cheguei essa? a... Chegou a dirigir o Vinícius, alguns shows dele, né? Fazia direção. Não, nunca dirigi, não. Não, Dirigir? Não, não. não. Não, que eu me lembro, será? Não, eu participei com o Vinícius. O Pois é que você Não foi? dirigiu. Sim, o Pois é, sim, que juntava Vinícius, Gil e Bethânia. Sim, fiz a direção musical É. do Pois é, sim, claro. Vinícius no palco, a gente fez um show, se eu não me engano, chamava Só por Amor, que era ali no teatro, um teatro de bolso ali na Praça General Osório, não é? E que era um show que eu ia fazer com o Dori e com o Wanda Sá, e eram só nós três. E aí o Vinícius soube da história e disse: não, eu quero entrar nessa também. Resultado, ele entrou e ficamos com uma temporada grande, de mais de um mês, e foi um sucesso, né? E o dono do bar do lado, enfim, ele ficou muito feliz, né? Porque todo dia a gente ia lá, enchia a cara, né? Mas Vinícius era uma delícia no palco, ele era muito descontraído, enfim, o show corria muito. Acho que nem tinha direção o show, não é? Era bem divertido mesmo, né? E que se eu não me engano, foi a única vez que tivemos juntos num palco, fora a minha estreia num palco que se deu naquele espetáculo Vinícius, Poesia e Canção, em São Paulo, não é? Com quase todos os parceiros do Tom, menos o Tom, que não foi, não sei porquê na época. E eu abri o espetáculo, me lembro que era um teatro municipal lá com vários planos, e eu abria com Saudade de Amar, e só piano e voz, eu tremia, um medo danado. Nessa época eu não gostava muito de palco, não. O que depois, aos poucos, foi se modificando bastante na minha carreira, né? Mas eu acho que foram essas duas únicas ocasiões, né, que eu me lembro, né? E tinha aquele show que ele fazia com o Tom, Miúcho e Toquinho, né, no Canecão, 6, 7 vezes. Eu ia quase todo dia assistir lá, era uma delícia, né? Uma maravilha, né? De vez em quando eu vejo assim no YouTube assim, algumas cenas, dá uma saudade. Agora, o palco de Vinícius era muito
muito na vida, enfim, do dia a dia, né? Nas festinhas na casa de Vinícius, né? Que ele organizava, e, enfim, todo mundo chegava lá e mostrava música nova, era uma troca de figurinha. Baden estava sempre lá, todo mundo sentado no chão, tocando violão. Eu não sei se eu arranhava já alguma coisa de violão, é possível que sim. E era muito divertido, né? Porque o verdadeiro palco de Vinícius era ali, né? Era um cara que Mas agregava, né? Ele juntava uma galera, né? Tinha uma. Fazia tipo Pois um é, que as agregador, festas né? atravessavam, iam até de manhã, né? E a maior parte, os jovens ficavam meio cansados, Vinícius ali, né? Firme, né? Maravilha, né? Uma delícia aquelas festinhas. O E França, muita coisa surgiu ali, de repente, uma música nova, de repente, que surgia, né? Baden está sempre, né? Edu também. Dori não me lembro. Se o Dori devia estar também, com certeza, né? Mas era Marcos Vale, não é? O Francis, a Joyce contou para gente que o dia que ela conheceu o Vinícius, ela foi à casa do Vinícius e você estava lá. E Ah, é? segundo ela, vocês estavam compondo uma música na frente de todo mundo. É mesmo? Eu não lembro disso, Você lembra gente. disso, não? Não. Era ali, será que era ali na Rua Diamantina 20, que era uma cobertura que ele morava ali? Ah, eu ia muito para a casa de Vinícius ali. Ele tinha um piano armário lá, ele ficava lá tocando as músicas. Às vezes saía mais de uma música numa mesma noite. E o poetinha lá com a máquina de escrever do lado, né? E fazendo as letras, né? Mas quem sabe se foi. Que música teria sido, né? Ela não chegou a comentar. Ela falou que foi em 1967. 67, pode ter sido Anoiteceu, Teresa Sabe Sambar, não é? Pode ter sido dessa época. Pode ser Anoiteceu, que ela gravou, a Joyce gravou Anoiteceu. Exatamente. Pode ter sido Pode ser. Anoiteceu, exatamente. Ela gravou aí uma belíssima gravação, por sinal. Agora, Francis, a sua música com o Vinícius, eu acho que ela tem duas vertentes, assim, né? Você tem uma vertente muito forte de sambas, né, com o Vinícius. O Vinícius puxava muito o meu lado de samba, né? Eu tinha Vinícius, que foi meu primeiro parceiro, e Rui Guerra, segundo, na ordem cronológica. O Rui puxava mais as canções, né? Embora tenhamos feito alguns sambas também. Mas Vinícius ele se empolgava mais com sambas, né? Embora também tenhamos feito algumas canções, como Maria, Saudade de Amar, né? O próprio Sem Mais Adeus, né? Que é meio samba-canção, né? Mas ele adorava o negócio do samba, né? E eu, nessa época, além de Tom, né? Assim, meus grandes ídolos da música popular, além de Tom, era Baden, né? Aqueles sambas de Baden, era uma maravilha, né? Aqueles afro-sambas, não é? Como aquilo me emocionava e me influenciava, né? Eu me lembro que, quando eu fiz um show com o Dori, no Botos Bar, o primeiro show que eu fiz, em 65, na direção de Rui Guerra, ele, na passagem de som, na estreia, na passagem de som, o Baden chegou lá de tarde e nos mostrou o Cândido Sanha. Ele disse, pô, fiz esse samba hoje e tal. Eu disse, não acredito, né? Que é um samba extraordinário, né? Que é aqueles sambas todos, aquela série de afro-sambas do Baden é sensacional, né? Mas o Vinícius ele gostava muito assim de samba, né? Não só com o Baden, né? Mas ele puxava muito pelo meu lado sambista, né? E disse, não, tem um sambinha aí, parceirinho aí e tal. E aí a gente seguia, né? E essas reuniões na casa dele eram frequentes? Como é que era? Qual era a frequência disso? Como é que era? Não tinha nenhum planejamento, de repente era muito frequente, acontecia bastante, né? E teve esse primeiro verão aqui perto, em Petrópolis, onde eu me encontrava mais com o Vinícius, quando surgiu Sem Mais Adeus, era festinha quase todo dia, né? Quase todo dia a gente ia ali para aquele restaurante ali na Avenida 15, de Petrópolis, acho que era Copacabana que chamava, se eu não me engano. E dali partíamos para as festinhas, né, que alternavam ou na casa dele ou na casa dos meus sogros, né? Enfim, e era uma delícia, né? Mas eram muito frequentes, né? De Sim. repente,
Ligava, oi, hoje tem festinha, tal, vamos lá, vamos nessa. Aí todo mundo, ninguém perdia, imagina, aquelas festinhas, né? Agora, o Francis, Toca, assim. o Vinícius, até essa época, o Vinícius era o poeta e diplomata, certo? É. A nossa peça é justamente o momento em que o Vinícius é expulso do Itamaraty, né? Que foi 68. 68. No AI-5, né? No AI-5, para a grande tristeza dele, né? Mas, ao mesmo tempo, ele assume digamos, integralmente o artista, né? Ele vira o artista. Sim. Você Exatamente. sentiu essa mudança nele? Ele mudou a maneira de fazer música? Como é que você vê essa... Não, ele talvez tenha mudado no sentido de que ele passou a fazer mais shows, né? Sobretudo a parceria com o Toquinho, né? E, enfim, de uma certa forma, ele acrescentou ao fato além da escrita, né? Da poesia e da música, né? Que ele já fazia também, acrescentou a atividade de shows, né? Que dava a ele muito prazer, né? De estar, enfim, com as pessoas, enfim, né? Ele era idolatrado pelo público, né? Adorava aqueles shows, né? Impressionante, né? Carisma de Vinícius, né? A simpatia dele. Aquele show lá do Canecão, ele ficava para desespero da Luiz de Oliveira, que dirigiu o show, ele ficava aquele papo com o Tom, assim, que durava uns 30, 40 minutos, né? Inteiramente sem um roteiro, enfim, sem planejar nada, né? E, né? E tinha aquela orquestra lá com o Edson Frederico regendo, né? É uma delícia, né? Mas então acho que mudou nesse sentido, né? Que ele passou a ter essa nova atividade dele, que lhe dava muito prazer, né? De estar em contato com as pessoas, né? Com jovens músicos, enfim, né? Porque é o negócio de ficar lá atrás dos holofotes, né, escrevendo, compondo, às vezes dá uma certa solidão, não é? O artista fica ali compondo, né, escrevendo, né? Então, eu imagino que ele, de repente, a parceria dele com o Tolkien, não é? Despertou essa vontade, esse desejo, né, de estar mais próximo do público, né? E, de uma certa forma, a expulsão do Itamaraty também, eu acho que propiciou um pouco isso, né? Foi uma forma dele reagir àquele isolamento, né? Que muitas vezes o Itamaraty propõe, né? Quer dizer, né? Você fica naquela vida. Ele foi, não sei se foi embaixador ou cônsul em Paris em 54, 55, né? Essa época, justamente, eu estava na Suíça e eu me lembro de ter ido a Paris, umas férias lá da escola, mas não conhecia ele ainda não, né? Mas acho que coincidiu a minha ida lá. Depois ele teve em Los Angeles, né? Na Califórnia, no Uruguai, né? Alguns postos assim, né? Importantes, né? E eu acho que ele nunca retomou, né, a carreira diplomática, né? Depois daquilo. Alguns anos atrás, já nos governos do Lula, ele foi reabilitado, né, o Itamaraty, enfim, né? Teve cerimônias, né? Enfim. foi reincorporado, né? Pós-morto, né? É impressionante como ele, o Vinícius, quando você fala né, quando ele se libera dessa função do Itamaraty, né, desse peso né, da função diplomática dele, e ele vira esse artista, né? Como é que ele também se aproxima dos compositores mais jovens, né, como você, a Joyce, e rejuvenesce de certa forma também, né? Ele parece que ele entra é uma fonte de juventude para ele aquilo, né? Esse encontro Exatamente. de todos que eram mais jovens. Ele era de 13, não é? Quer dizer, quando eu conheci em 63, quer dizer, tirando quando eu comecei a trabalhar com ele, né? Em 63, ele tinha 50 anos, não é? E eu, em 63, eu tinha o quê? 20 e poucos anos, 24, 25 anos, não é? E enfim, ele era mais jovem do que todos nós. Não é? Impressionante, né? Agora, Francis, você compôs com Vinícius, isso eu acho curioso. E você era influenciado por ele, né?
Sim. Então, o Anoiteceu que você vai cantar daqui a pouco, Anoiteceu está aqui no set list. ou seja, é inspirado nele e é com ele. Engraçado isso, né? Não, e o Anoiteceu, eu fiz o Anoiteceu, eu me lembro, às vezes sempre conto isso em show, antes de tocar o Anoiteceu, eu fiz depois de uma ida a um terreiro de candomblé aqui em Petrópolis, eu fui com o Vinícius, acho que a Olívia também foi, e eu ouvi lá um lindo canto das Filhas de Santo, né? E que provavelmente me influenciou. Eu cheguei em casa e compus a música logo. Aquela... Provavelmente esse canto devia ter alguma coisa, né, parecida, né? E, enfim. Mas por que eu estava lembrando disso? Por causa do Anoiteceu, exatamente. Uma vez você me disse que era inspirado no Baden também um pouco, né? Com certeza, com certeza. Inclusive, outro dia, estou dando umas aulas agora de composição e arranjo. Outro dia eu estava analisando Sem Mais Adeus, não é? E estava lembrando como o Sem Mais Adeus foi a primeira canção com o Vinícius, a primeira música que eu fiz na vida, né? Como ela tinha pontos de ligação com apelo de Baden, Vinícius. E com a segunda parte tem uma hora que o Baden faz com uns baixos que vão ascendentes, né? E eu fiz Sem Mais Adeus com os baixos descendentes. Mas poderia ter sido o contrário, né? Para te dizer como a música do Baden me emocionava e como aquilo, de uma certa forma, estava certamente presente em muitas das minhas músicas, às vezes a mesma até inconscientemente, né? Mas o Baden é um compositor assim extraordinário, né? Que sempre me emocionou muito, né? E me emociona até hoje, né? Não é? Então, acho que esse negócio do samba com Vinícius, né? Ele passava muito pelo Baden, né? Porque o Baden ele já trazia, né, essa predileção pelo samba, né? E trouxe isso para Vinícius, de uma certa forma, né? E Vinícius adorava fazer um samba, adorava, né? Acho que ele gostava até mais do que fazer canções. É? Acho que para isso ele foi muito levado pelo Baden, com certeza. Maravilha. Vamos ouvir o Anoiteceu, então? Vamos ouvir. Deixa eu botar a letrinha aqui para não esquecer. Tudo bem que essa letra eu sei. Vamos lá. A luz morreu, o céu perdeu a luz desceu no nosso grande amor, no nosso grande amor. Leva a solidão de mim, tira esse amor dos olhos meus, tira a tristeza do meu adeus que ficou em mim, que não saia de mim, pelo amor de Deus, vem suavizar a dor dessa paixão que anoiteceu, vem apagando cada beijo seu, que foi assim que ela me enlouqueceu. Vai, cruel, demais, mas não faz mal. Quem ama faz mal. Quem ama quem ama Bravo! Tem um surdo aí, né, Francis?
Tem um surdo, é um baixo pedal no começo. Fica alternando lá e mi. Tudo de samba de carnaval. Outro dia estava até comentando isso numa das aulas, né? Que ele vai esse baixo pedal. Era a solidão de mim, tira a solidão de mim, tira esse amor dos olhos meus. Aqui sai do baixo pedal e vai para o sol sétimo, a harmonia abre. E o Vinícius, né? Tira esse amor dos olhos meus, exatamente nos olhos que abre a música e abre a poesia também, né? Talvez isso seja uma característica. A gente mandou para um festival, Roberto Carlos cantou, né? E cantou lindamente. Quer dizer, eu acabei não vendo o festival, mas depois me contaram. E a música não foi classificada para a final e ele ficou numa tristeza, disse que chorou no camarim, né? Porque quando a gente escreveu essa música no festival, as pessoas ficaram um pouquinho com má vontade, pensando, pô, vai juntar Vinícius de Moraes, Roberto Carlos e Francis Wagner, estão pensando que vão ganhar o festival, né? Uma coisa assim. O ano anterior ele tinha ganho o festival com o Arrastão, com o Edu, né? Mas aí eu fui lá, acho que foi na CBS, que ele assistiu o ensaio dele, não me lembro de quem escreveu o arranjo, mas é uma interpretação linda, né? E na época não havia ainda a coisa automática de gravar, né? Quando você se apresentava no festival, sair automaticamente em disco. Então acabou que o Rei, né, nunca gravou essa música, né? Para tristeza minha e de Vinícius, né? Porque, né, pelo que eu assisti no ensaio, foi uma gravação magnífica, né? Você comentou aí do Vinícius achar a palavra certa na harmonia, né? Não é nem na melodia. Ele achou na mudança do acorde e tal. Exatamente. Talvez seja essa a característica do Vinícius principal, né? A musicalidade dele. Com certeza, né? Quer dizer que o Vinícius ele era a forma de expressão dele mais, a primeira era a poesia, mas na realidade era um músico, né? Dos melhores que a gente tem, né? Enfim, e essa correspondência, né, da poesia com a música, em Vinícius encontrava, enfim, a pessoa perfeita, né? É só Chico Buarque que chega perto. A gente pode quebrar o protocolo um pouquinho? Você podia tocar, para encerrar, essa sua primeira música com Vinícius, Sem Mais Adeus? Claro, não tem ela aqui a letra, mas eu sei ela. Um samba canção. Vamos lá. Cheio de saudade, cheio de coisas lindas pra dizer. Porque sentia que nada existia fora de você. Nem a poesia, na sua ausência, quis me receber. Banhado em branco, eu te amo tanto. Vem aos braços meus, sem mais adeus. Bravo! Saravá, poetinha! Francis, muito obrigado pela sua participação no nosso projeto. Poxa, é um Obrigado a vocês, Hugo e Marcos. Adorei aqui relembrar um pouquinho
Eu adorei encerrar. França, adorei encerrar com isso, porque você tem tudo aí, né? É uma canção em ritmo de samba, você tem toda a sua técnica clássica aí, e o Vinícius falando em poesia, né? Então, exatamente. vocês dois inteiros aí nessa música, né? Muito bom. E tem, nessa música, quando eu mostrei para Vinícius, eu não me lembro exatamente o que, mas tem uns pitacos de Vinícius. Depois de alguns anos depois, a gente fez uma música, uma parceria musical juntos, que a Adriana Calcanhoto colocou a letra, um sequestrador. Mas não sei mais a Deus, eu me lembro que ele dava uns toques. Não, mas insiste nessa frase aqui e tal, essa frase é bonita, não sei o quê. Não me lembro exatamente o que, mas com certeza, né? Ele me soprou algumas coisas. Não é? Ô, França, muito obrigado. Poxa. Obrigado, querido. Obrigadão. Obrigado. E viva o poeta! Você é muito mais que eu sou, está bem mais rico do que eu estou. Mas o que eu sei você não sabe, e antes que o seu poder acabe, eu vou mostrar como e porquê. Eu sei mais que você. Sabe você o que é o amor? Não sabe, eu sei. Sabe o que é um trovador? Não sabe, eu sei. Sabe andar de madrugada, tendo a amada pela mão. Sabe gostar, qual sabe nada. Sabe. Você sabe o que é uma flor? Não sabe, eu sei. Você já chorou de dor? Pois eu chorei. Já chorei de mal de amor. Eu já chorei de compaixão quanto a você, meu camarada. Uau, porque não sabe. E é por isso que eu lhe digo, e com razão, que mais vale ser mendigo que ladrão. Eu sei que um dia há de chegar, e isso seja como foguinho que você, pra mendigar, só mesmo amor, e você pode ser ladrão quanto quiser, mas não rouba o coração de uma mulher. Você não tem alegria, nunca fez uma canção, por isso a minha poesia. Você não rouba, não. Você não rouba, não. Você não rouba, não. Sabe você o que é o amor? É isso. Muito bom. Muito bom. Muito lindo, Bem, muito lindo. Essa é uma das canções suas que estão na nossa peça, razão dessa nossa conversa, né? A peça Com Amor Vinícius, em que a gente revisita, né, a obra, o pensamento, né, a vida do Vinícius. E aí a gente queria, enfim, ouvir de você, né, que fez tanta coisa com o Vinícius, né? O que vocês querem saber? Não, eu queria saber, na verdade, quer dizer, antes de tudo, como é que é o seu sentimento em relação à figura do Vinícius? Poxa, O que ele representa, né, para você hoje, tantos anos depois? Tudo. Tudo, sempre. O tempo passa e Vinícius fica. Vinícius é um caso importante.
É uma história importante para mim como parceiro, porque meus parceiros todos estão muito chegados, mas Vinícius é muito chegado. Então eu lembro dele, eu começo a lembrar das histórias, começo a lembrar das besteiras, das bobagens que ele fazia, quando a gente fazia show no palco, quando a gente tinha entrevista para dar uma entrevista para alguém e estávamos os dois juntos, era uma coisa louca, porque ele era muito engraçado, né? Ele começava com aquela coisa dele de soltar aquelas coisas que ninguém espera. E aí, quando começava aquelas coisas que ninguém espera, aquilo era muito engraçado. E então eu ria muito nas entrevistas, e é muito chato, porque eu era muito chato, porque eu ria muito, eu ria, e ele estava lá, firme, né? Ele era muito engraçado. Agora, Carlinhos, eu acho a nossa peça, você viu, né? Ela pega o Vinícius, assim, o lado mais político do Vinícius, digamos assim, né? Você é um parceiro muito importante nessa virada do Vinícius para questões políticas, né? Como é que isso se deu, assim? Como é que você acha que Bom, porque Vinícius era um cara de esquerda, né? Feito eu. Eu também era um cara de esquerda devagar, né? E o Vinícius era um cara de esquerda mesmo. E ele vinha com aquela história e falava aquelas coisas todas, e eu falava, vem cá, isso que você está falando aí, você está falando coisa de homem de esquerda, é isso? É verdade, eu sou um homem de esquerda mesmo. De perfeito. Porque isso é ótimo para mim, porque isso para mim é uma coisa muito boa, porque eu também sou um homem de esquerda. E aí você falando isso para mim, eu fico, opa, que coisa boa. E era ótimo ouvir ele, porque ele era homem de esquerda mesmo, né? Mesmo. Isso era muito engraçado quando você via. E ele tinha uma força política muito grande. Quando ele dava uma opinião sobre alguma coisa, ele dava aquela base política dele, aquela convulsão que tinha dentro dele entre política e arte, né? E era muito bom ouvir aquilo. Ele era uma coisa ótima, né? Era muito engraçado ouvir o Vinícius. Essa canção mesmo que você cantou. Você ouviu, né? O Sabe Você são os princípios de um homem de esquerda, né? Quer dizer... Completamente. Não precisava de dizer nada, bastava de cantar essa música, tá bom. Já tá certo. Um certo desapego aos valores materiais, assim, né? Totalmente. Sim. Totalmente. Desapego completamente aos valores materiais e um agarramento com essa coisa de arte, de política e de letra e de emoção. Era uma coisa, e ele jogava isso para cima da gente, isso era uma coisa chata, porque a gente ficava, meu Deus do céu, onde é que esse cara foi arranjar esse negócio todo para trazer para mim agora, essa coisa para mim? E ele trazia. E ele vinha. Na nossa era uma coisa forte. Na nossa peça, Carlinhos, a gente, além do Sabe Você, a gente tem também Maria Moita. Né? Que também tem uma força política muito grande, né? Não, uma música de mulher, né? Música de mulher. Você vê? O cara pega uma mulher e se coloca no peito da mulher e fala aquelas coisas todas. A Maria Moita, tudo aquilo que ela queria, que uma mulher devia querer, né? Era uma coisa impressionante. Agora, a gente cita também o hino da Uni. O hino da Uni, que é outra coisa. Nem todo mundo sabe que vocês são os autores do hino da Uni, né? Ou seja, que é um engajamento político aí já explícito, né? Como é que vocês fizeram o hino da Uni? Como é que foi essa... Bom, eles chegaram lá. Quando eu falei, me disse, como é que vai ser o negócio do hino da Uni? Eu disse, vamos fazer o seguinte, a gente vai lá na Uni e lá a gente grava. Passa para eles, para conversar primeiro para os caras da Uni, que eles têm que aprender a Uni. E o hino era maravilhoso, né? União Nacional dos Estudantes, Mocidade Brasileira. Nosso hino é a nossa bandeira. Um canto de esperança num Brasil em paz. No mesmo dia nós fizemos a máscara da Quarta-feira de Cinza. No mesmo dia? No mesmo dia. Uma coisa inspirou a outra? Não, ele que via com essa... Ele que era o poeta, que ele via com essas letras todas. Eu não tinha outra coisa a fazer, senão cantar, né? Você conta uma coisa nos seus shows muito interessante, que é como vocês fizeram o Pobre Menina Rica, né? E você conta para ele que você
você conta nos shows, né, que você achou, quando ele veio, que você quase não acreditou. Como é que é assim? Como um mendigo se apaixona por uma menina rica? Como é que é isso, Vinícius? Conta essa história um pouco para a gente. Ele dizia prima. Ele era o rei, porque ele era o próprio mendigo que se apaixonava pela menina rica toda semana, né? Que tinha mulher que não acabava mais, né? Então, cada uma fazia aqueles problemas para ele. Cada uma fazia aquela convulsão romântica que ele tinha de se aproximar e se apaixonar pelas mulheres assim, perdidamente, né? Ele fazia essas coisas. O que você falou mesmo? Não, que como era a primavera, tudo era possível, né? Até o mendigo se apaixonar por uma menina rica. E a menina rica se apaixonar por ele. Isso ele fazia toda hora, né? E a menina rica se apaixonar por ele. Isso era normal, porque ele se apaixonava por ela e ela, quando via aquele negócio, caía também. Né? O Carlinhos, uma vez você me disse que você já fazia letra moderna, né? que o Tom já fazia. O que o Vinícius trouxe para vocês foi a tal da poesia, né? Sem dúvida. Esse peso. Então, eu queria que você falasse um pouco do que o Vinícius trouxe para a música popular, você acha? Assim... Bom, eu acho que ele trouxe aquela importantíssima convulsão romântica que ele tinha dentro dele e trazia aquilo para cima de cada letra que ele fazia, que ele trazia aquele negócio. Era uma coisa que, cada vez que ele fazia uma letra, você ficava louco. Eu digo, meu Deus, se eu fosse mulher, eu ia dar para esse cara agora. Porque esse cara é impressionante, pô. Isso ele falava para um cara, você pode ser o que quiser, mas você não rouba o coração de uma mulher. Imagina. Você não rouba o coração de uma mulher. Isso era muito engraçado, porque era um cara que sabia como fazer isso muito bem, melhor do que todos nós, e dizia para o cara, você não sabe isso. Eu sei, imagina. Maravilha. A gente fez a peça porque a gente reconheceu no Vinícius uma atualidade, né? Poxa. Quer dizer, ele tem muito a dizer para a gente como a gente pode ver o mundo hoje, né? Quer dizer, a gente está vivendo politicamente um mundo muito parecido com o que o Vinícius viveu, né? Claro, Deus me livre. O início da ditadura e você acha que a obra do Vinícius é atual? Eu acho que ela é atualíssima. Ela é atualíssima. Você vê o que está escrito na letra dele. Meu Deus do céu, quem podia dizer mais coisa? Quem podia dizer mais isso do que ele? Ninguém podia dizer. Leia as coisas dele. Cada letra dele é uma lição para nós. Ele sempre dá aquela enormidade política que ele tinha lá dentro de romantismo, e mais de afeto, e mais de... Ele botava tudo aquilo para fora, dentro de uma letra só, ele botava tudo aquilo em cima daquela letra. Que coisa, senhor! Coisa séria. Quer dizer, uma letra com... Você está falando de um conteúdo mesmo, né? Puxa. Não é só aquela letra técnica, né? Não. É uma coisa... Pegava todas as coisas que a gente sentia e dizia naquilo. Você não sentia isso, não? Claro. Eu acho que vocês, quando escreveram a peça, vocês sentiram tudo isso. Vocês sentiram tudo que ele dizia, vocês diziam exatamente tudo isso na peça. Tudo isso vocês diziam. Aquela peça de vocês é uma coisa séria, né? Aquela peça de vocês é uma coisa séria. Se você está dizendo, eu acredito. Não, eu estou dizendo, meu Deus do céu. E vem cá, você, Carlinhos, você teve a oportunidade, você fez o segundo show da vida do Vinícius. O Vinícius fez aquele show com o Tom, né? Uhum. Com o João Gilberto, e logo depois você fez o Pobre Menina Rica. Foi. Com ele e com a Nara, né? Como é que era o Vinícius no palco? Como é que era trabalhar com ele? Ele era muito ciumento, né? Ciumento feito danado. Se vestia muito de cada homem que ele botava na peça, que eu falava lá, você também está botando coisa em cima do meu personagem. Não era bem isso, não. Não era? Claro que era. E ele era ciumento mesmo. Mas ciumento de quê? De você aparecer mais que ele, assim? Não era de aparecer, de ciumento de qualquer coisa que acontecesse em volta dele. Ele tinha ciúme de tudo que acontecia em volta. Ele adorava
Ele adorava fazer show comigo, fazer peça comigo. Mas ele gostava de sentir ciúme. Ele gostava de sentir ciúme. Ele gostava de ser ciumento. Você já viu um cara que gostava de ser ciumento? Isso é uma coisa séria. Quando vocês compuseram as músicas do Paulo de Mina Henrique, vocês estavam juntos, compondo juntos, um ao lado do outro. Às vezes no telefone. Sim. Às vezes no telefone. Porque às vezes a gente compunha no telefone. Você estava e ele dava a letra pelo telefone. E eu, letra, escrevia. E não precisava também estar perto de você para fazer. Não. Bastava no telefone, pelo telefone ele mandava a letra. Mas a primeira vez que você fez música com ele, você mandou as músicas para ele? A primeira parceria de vocês, mandou as músicas para ele e ele te devolveu alguns dias depois, não foi? Foi isso mesmo. Foram as coisas de músicas nossas, assim, em geral. Eu dei para ele e ele mandou letra. Mas isso foi uma parte da letra, que as outras também ele fazia em casa aos montes. Pegava aquelas músicas, letra e tudo, e me mandava no seguinte telefone, então. O negócio de fazer música com Vinícius era um negócio muito, muito sério. Eu não sei explicar para ele como é que eu fazia música com ele, porque ele me tirava de dentro de mim e fazia qualquer coisa. E eu olhava e digo, como é que eu fiz isso? Como é que eu fiz isso tudo? Era uma coisa séria, porque ele fazia, eu fazia aquilo tudo. Você procurou o Vinícius, né? Quem? Você procurou o Vinícius, né? Claro. Você queria ser parceiro dele. Claro. Por quê? Por que você queria ser parceiro dele? Porque eu achava ele aquela coisa fantástica. Ele era... O parceiro dele primeiro foi meu pai. Não, foi. Meu pai vivia, tinha um caderninho, assim, e ali tinha muita coisa que o Vinícius falava, ali, que botava muitas coisas das frases do Vinícius estavam lá. Meu pai era fantástico no Vinícius, né? Ficava doido. Então, ele ficava doido com essas coisas. E eu via aquelas coisas do meu pai e dizia, esse era o cara que devia ter feito alguma coisa com ele. Mas aí, como é que você chegou no Vinícius? Por que você... Bom, eu cheguei no Vinícius, eu cheguei para ele, peguei o telefone e liguei. Digo, alô, Vinícius, aqui é o Carlos Lira. Ele, Carlinhos, eu ouvi falar muito de você, o que você queria de mim? Eu queria mais letrinhas. Então viajar para cá. Peguei minhas coisas, botei na mala e fui embora para lá. E cheguei na casa dele e disse, eu queria que você me desse umas letrinhas daquelas ótimas, né? Para eu fazer mais músicas, e eu te dou mais músicas para você fazer mais letras. E a gente troca, depois vamos ver o que cada um fez. E cada um fez a metade. Você fala que, você acabou de dizer que você, às vezes, olha para a obra e fala, nossa, como é que eu fiz tudo aquilo, né? Você acha isso que é uma coisa que... Uma inspiração que veio, que juntou vocês dois naquele momento? É uma coisa de louco, porque é uma coisa que eu digo, como é que eu fui longe desse jeito? Como é que eu fui longe desse jeito? Não é possível. Porque com a letra, a música que eu faço para ele é outra música, que não é aquela que eu faço para mim mesmo, ou lá, porque, sei lá. Era aquele negócio que a letra para ele, se vê que aquela música era para ele, porque ela tinha uma... Era uma coisa impressionante. Foi um casamento artístico. Eu nunca tive um casamento artístico, né? Foi um casamento artístico. Completamente. Aliás, não era só ele, não era só eu, dele para mim, não. De mim para ele também, viu? Uhum. Ele falava isso, isso que você faz para mim, eu nunca vi ninguém fazer isso para mim. Nunca vi ninguém fazer isso para mim. E ele dizia, você fez coisas para mim como ninguém fez. Eu sabia que eu era sério. Se ele estivesse aqui agora, ele ia dizer isso mesmo. Esse Carlinhos sempre foi assim. Por isso que ele tinha ciúmes. Ei, ciúme é o que eu chamo de ciúme. Que não era ciúme. Aquilo não era ciúme. Aquilo era uma paixão louca que ele tinha por mim. Era uma paixão tão grande que ele tinha por mim que aquilo passava assim, tudo para cima de mim. Eu, meu Deus, o que eu faço com isso tudo? Agora, ele falava... O Vinícius falava da Santíssima Trindade dele, né? Que era Tom, você e Baden. E Baden. O Pai, o Filho e o Espírito Santo.
Isso. Você é o filho, né? Você concorda com isso? Você acha que é... Eu concordei em tudo. Vou falar o quê? Eu sou filho. Eu era o filho e o Baden era o Espírito Santo. Vai fazer aquelas coisinhas de Espírito Santo, mesmo, de santo que baixa e sopra tudo, né? E eu era o filho, eu era o palavra do pai. Eu concordava sempre, eu concordava com tudo que ele dizia de mim, com certeza que é verdade. Tudo que ele dizia de mim era pura verdade. E qual você acha que é a grande canção de vocês, hein? Que você mais... Que você acha mais representativa da... Você está se metendo numa coisa complicada. Eu vou dizer qual é a música mais importante que a gente fez, eu e ele. Possível. O seu... Marcha da Quarta-feira? Não pode. Minha namorada? Não. Primavera? Primavera, meu Deus do céu, Primavera. Essa música derreteu muita mulher na minha frente. Impressionante. Você vai cantar o Minha Namorada, né? Você vai cantar o Minha Namorada. Você vai cantar o Minha Namorada. Eu canto o que você quiser. Queremos, Marcos? Se você quer ser minha namorada, que linda namorada, você poderia ser, se quiser ser, somente minha. Exatamente essa coisinha, essa coisa toda minha, que ninguém mais pode ser. Você tem que me fazer um juramento de só ter um pensamento, ser só minha até morrer. E também de não perder esse jeitinho de falar devagarinho essas histórias de você. E de repente me fazer muito carinho e chorar bem de mansinho, sem ninguém saber por quê. E se mais do que minha namorada, você quer ser minha amada mais amada, pra valer aquela amada, pelo amor predestinada, sem a qual a vida é nada, sem a qual sequer morrer. Você tem que me fazer um juramento de só ter pensamento, ser só minha até morrer. E os seus olhos têm que ser só dos meus olhos, e os seus braços o meu ninho, o silêncio de depois. E você tem que ser a estrela derradeira, minha amiga e companheira no infinito de nós dois. Lindo. Eu canto isso para minha mulher hoje. Ela fica toda prosa, que ela acha que foi para ela. Coisa especial, porque o Vinícius era o homem romântico mais sério que eu conheci. Nunca conheci nenhum homem capaz de botar o romantismo daquele jeito para fora. Ele botou o romantismo para fora na letra toda. E nenhum artista que eu conheço, botou a letra dentro de uma música e dizendo aquelas coisas dele. Eu nunca vi isso.
Aí botou para mim, deu, meu Deus, que delícia. E tem uma coisa que, Ótimo, que ele fala, o Vinícius é esse homem de várias mulheres, né? Mas todas as mulheres, né, com muita intensidade, Todas, muita verdade, né? todas, Não era uma todas. coisa... Ele se apaixonava de verdade mesmo, né? Cada mulher daquela seguia a linha dele, não discutia com ele. Seguia o que ele dizia o tempo todo, até ele trocar por outra. É verdade ou não é? Ele trocava de uma para outra, mas era uma continuação de uma para outra. Aquilo eu nunca entendi direito, não, porque eu também nunca consegui ser assim. Quando acabava cada romance dele, era um desastre. Ele ficava sentado no bar. Ah, meu Deus, a coisinha vai embora, vou ter... Por que você brigou com ele? Não, eu acabei, porque agora acabou, não tem mais, né? Acabou. Essas coisas acabam. Ele dizia acabou. Ele acabava as coisas, não elas. Ele acabava. Você acha que a paixão para ele era quase o fator o movimento dele para escrever vinha dessas paixões que ele vivia? Eu acho que era. Eu acho que era isso mesmo. Eu acho que o sentimento dele virava paixão, a paixão voltava a ser sentimento, aquela paixão voltava a ser outra coisa. Era uma coisa que eu não posso explicar, porque eu não tenho essa capacidade. Se eu fosse o cara capaz de explicar isso tudo, oh, meu Deus, eu ia escrever um livro. Vocês dois fizeram uma obra que vai ser eterna. Não tenha dúvida disso. É uma coisa que toca o coração da gente demais. Que bom, isso era uma coisa doida. Isso é uma coisa louca, não tem nada mais bonito que isso. Não há nada mais bonito que Vinícius fez isso para mim, com certeza. E vocês fizeram para a gente. Bem? Pois é, a gente chegou. Nós levamos para você isso, mas eu levei dele. Com certeza. Mas uma coisa séria. Tá ótimo. Carlinhos, muito eu não sei, eu perco um pouco a espontaneidade nessas horas, porque eu não sei o que eu vou dizer. O que eu vou dizer para dizer o que esse homem foi para mim? Coisa séria. Mas disse. Mas você disse. Disse sim. Carlinhos, muito obrigado, viu? Por estar aqui com a gente hoje, nesse momento, para lembrar dessa parceria tão rica de vocês dois. Para a gente é uma honra. E eu quero dizer para você que quando você foi ver a peça, foi uma das coisas mais emocionantes que eu vi no palco. Que coisa! Eu te abracei no final da peça, eu senti que, de alguma forma, o poetinha estava com a gente ali. E ele estava lá comigo. Eu tenho certeza que ele estava comigo. Estava aqui assim, grudado no meu ombro. Foi uma celebração mesmo, foi uma celebração. Foi. Como se ele estivesse ali mesmo. A sua presença trouxe ele, né? Foi muito... Eu sentia, todo lugar que eu ia, que falava dele, eu sabia que ele estava ali, que ele chegava. Impressionante. Eu sabia que era isso. Era o cara que me seguia o tempo todo. Nunca me deixou sozinho. Sempre ia junto. Impressionante. Carlinhos, muito obrigado, de verdade, viu? Ô, Diego, obrigado vocês. Espero que quando essa pandemia acabar, a gente possa se ver pessoalmente de novo. Essa pandemia, não sei o que ela está fazendo aí. Hein? Hoje eu me vacinei. Já tomou a vacina? Que bom. Tomei hoje. Que maravilha. Minha mulher morre de tristeza, de ciúme, porque ela não pôde tomar. Mas foi isso. Coisa boa. A gente chega lá. Aguardamos. A gente vai poder se ver. Carlinhos, obrigadíssimo, hein? Aguardamos. Vocês são muito especiais. Vocês que fizeram esse trabalho sobre esse poeta, vocês se mexeram numa coisa muito séria. Eu também não está muito fácil aqui falar com vocês, porque vocês também são muito coisa impressionante para mim.
E eu sei o que eu estou falando aqui. Pô, Muito emocionado obrigado. com isso. Um abraço. Muito Tchau, obrigado. Carlinhos. E até uma próxima, até que a gente possa se encontrar de novo. Se encontrar pessoalmente, para dar um abraço forte. Se for desse negócio assim de vocês ligarem para mim, quando quiser. Vamos marcar outras vezes, então. Obrigado. Obrigado. Um abraço. Obrigado. Um abraço grande. Tchau, tchau.